Pronto, deu certo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela noite que o Senhor preparou para nós, Pai. Somos gratos por Tua bondade, por Tua graça que tem sido derramada sobre nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos em nossa aula de hoje. Ajuda-nos, ó Pai eterno, a aprender mais de Ti e que esse conhecimento, Senhor Deus, fortaleça a nossa vida, o nosso coração e nos mantenha próximos de Ti. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é a última aula e é uma aula muito importante. A apologética pressuposicional. Vem de pressuposição, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu slide. Eu, como sempre, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, tem 1000 janelas abertas aqui, eu tenho que achar onde que ela tá. Achei. Pronto, estão vendo minha tela? Sim. Ela tá pequena. Eu vou colocar agora no modo de apresentação. Vamos lá? Apologética pressuposicionalista ou pressuposicional, tá? Os dois nomes são corretos. O que é essa apologética, ou essa forma de fazer apologética defende? E aí nós vamos ler a Bíblia porque é esse texto bíblico, dentre outros, que nos dão a sustentação para que essa apologética aconteça, tá? Ela é importante porque ela, na verdade, tudo que nós vimos até este momento de apologética, tirando as aulas de religião, a apologética que nós vimos até agora é uma apologética baseada em evidências. Ela é chamada de apologética evidencialista, tá? Hoje nós vamos ver que a apologética evidencialista ela é importante porque ela nos dá uma resposta razoável, racional e inteligível para que as pessoas entendam que a gente não é um bando de alienado, tá bom? Que a gente sabe o que está acontecendo no mundo. Mas a pressuposicional ela é mais profunda, porque ela vai lá no coração do incrédulo. E aí ela desmascara ele, tá? Então isso que é importante. Você não vai necessariamente, pode ser que aconteça, tá? Por isso que eu estou dizendo, não é necessariamente, tá? Você não vai necessariamente, ao debater com alguém, levá-lo até Cristo. Isso é uma ação do Espírito Santo. Mas você vai desmascará-lo, tá? Por mais que ele diga, não, eu não penso assim, pensa, tá? Todo mundo pensa, tá bom? A defesa da fé, então, ela parte da soberania absoluta de Deus. Eu quero ler com vocês o texto que está aí, Romanos 1, 18 e 32, que é o texto que fornece a base para a apologética pressuposicional. Romanos 1, 18. O primeiro capítulo de Romanos, né? Comecinho do livro, o apóstolo Paulo está falando ali para os romanos a respeito do que é o evangelho. Na verdade, o que está acontecendo? Rapidamente, né? O apóstolo Paulo ele quer ir para a Espanha fazer missões. Ele precisa da ajuda dos romanos. Financeiramente, ele quer que os romanos enviem ele. Então, ele quer a ajuda dos crentes de Roma, da cidade de Roma. Sede, capital, né, do Império Romano. E aí, tem muita conversa atravessada a respeito de Paulo. Tem gente que fala muito bem dele, tem gente que fala muito mal. Então, o apóstolo Paulo vai fazer o quê? Ele vai se apresentar e mostrar para os crentes de Roma qual é o evangelho que ele prega. Tá? Esse aqui é o meu evangelho. Bom, isso é bom para os romanos e excelente para nós, porque a carta aos romanos é uma carta enorme, né? Mas ela é uma das melhores exposições que nós temos na Bíblia do Evangelho. Não é que as outras exposições são menos boas, não são tão boas assim. É que as outras exposições são menores, são mais curtas, mais enxutas, tá?
Aqui o apóstolo Paulo ele vai ser mais abrangente na explicação a respeito do que o evangelho é, tá? E aí, para você, o evangelho, a palavra evangelho, no grego, significa euangelion, né? Eu, bom, angelion é notícia, tá? Então, a boa notícia, a boa nova, né? A boa notícia. Para você falar a boa notícia, você precisa começar pela má notícia. Tá certo? E o que nós temos aqui é a má notícia sendo contada. Ó, vocês precisam de uma boa notícia, porque a situação de vocês é ruim, é péssima, tá? Qual é a má notícia? Vamos ler aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça dos. Eu estou lendo numa outra versão, tá, irmãos? Eu esqueci de avisar. Estou lendo na NAA, tá bom? Nova Almeida atualizada. Vou ler de novo. Então, se ficar um pouquinho diferente da sua Bíblia, é pouca coisa também, tá bom? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram loucos ou tolos, né? E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, esse texto forte, texto duro, tá? Mas é o texto que fala da, da má notícia. Se você começar capítulo 2, verso 1, diz de novo, né? Por isso você é indesculpável quando julga os outros, tá? Não importa quem você é, porque você é igualzinho a eles. Então, olha assim, uma coisa que você deve notar aqui. Eu lembro uma vez, e depois eu entro no assunto principal. Eu lembro uma vez uma aluna minha falou assim: olha, eu nunca vi Deus abandonar ninguém, mas aqui a gente tem 3 vezes Deus abandonando as pessoas aqui, ó. Nós temos aqui no verso 28, o que eu li aqui, ó, o próprio Deus os entregou, o próprio Deus, em outra versão diz,
Os abandonou um modo de pensar reprovável. Depois aqui, no verso 26, por causa disso, Deus os entregou. Em outro lugar vai estar escrito, Deus os abandonou às paixões vergonhosas. No verso 24, nós encontramos também, por isso Deus os abandonou à sua própria impureza. Ou aqui na versão, né, que eu estou lendo, entregou, porque abandonar aqui é deixá-lo à própria sorte. Então, 26, 28 e 24, até anotar aqui, para esquecer. Então, isso é muito importante você ter em mente. Deus abandona algumas pessoas, sim, lança elas, entrega elas sua própria sorte, a sua própria sorte é um modo de dizer, né? Entrega a sua própria, seu próprio prazer. A pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa, gente, não é castigá-la, é abandoná-la. Porque quando Deus castiga, normalmente ele traz essa pessoa, nem sempre, normalmente ele traz essa pessoa de volta. Quando ele abandona, então ele colocou essa pessoa à perdição, tá? Vamos ver o caso de Caim. Deus o pune, de certo modo, castiga ele, mas o que Deus faz em relação a Caim é mais do que castigá-lo. O castigo é que ele não cumpriria o mandato cultural, ele não conseguiria, o solo não daria mais a ele, não daria mais para ele se ele tentasse plantar, ele não ia conseguir mais colher, né? Não teria, a terra se negaria a dar frutos para ele. Mas Deus, ao colocar uma marca nele, para que impedir que qualquer pessoa o matasse, na verdade Deus está abandonando ele e está permitindo que ele viva quanto ele tiver que viver, até que Deus o levasse de uma vez, sem que ninguém abreviasse a vida de Caim. Ele viveria, sei lá, 800, 700, não sei quantos anos Caim viveu, nessa vida miserável abandonado por Deus. Então, essa foi a pior coisa que aconteceu para Caim, tá? Mas vamos lá. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a apologética pressuposicionalista. O texto que nós lemos, irmãos, começa dizendo o seguinte: olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Olha só o que o texto está dizendo. A ira de Deus se revela sobre toda a impiedade do homem que detém a verdade pela injustiça. Ou seja, e aí o texto todo vai dizer que essa verdade é o conhecimento de Deus. Todo homem tem noção de Deus. É lógico que para conhecer o Deus de forma correta, ele precisa da Bíblia, tá bom? É aquilo que nós chamamos de revelação especial. Na verdade, se você quiser anotar isso, é até interessante. Nós temos dois modos de revelação. Deus se revela de duas maneiras principais. Ele se revela de forma natural, e a gente chama isso de revelação natural, tá? Que é através da natureza. Lembra o Salmo 19, que é outro texto que tem tudo a ver com esse Romanos 1? Os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz declaração para outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem há falas, e deles não se ouve nenhum som. Então vai falando, que aí vai falar do sol que sai do seu aposento, como acho que um príncipe, um valente, não lembro agora a expressão correta, tá? Ele sai para trilhar o seu caminho, tal. Então, veja, o que o texto lá está dizendo? Quando as pessoas olham para o universo, olham para a criação, para o cosmos, ela olha para isso, ela conclui, e naturalmente o quê? Existe um Criador, tá? Mas ele detém a verdade, ele vai chegar à conclusão que esse Deus é um Deus santo, ele vai chegar que um Deus é um Deus poderoso para criar tudo isso, que é um Deus sábio, mas no seu coração obscurecido pelo pecado, ele vai pelo pecado, não é o pecado que ele comete, tá? Isso é importante. É pelo pecado que está nele, aquilo que a gente chama de pecado, o pecado, fugiu o nome da palavra, eita, pecado inicial, pecado, ajuda aí, gente, qual que é o nome do pecado? Também fugiu aqui agora. Hã? Daqui a Fugiu pouco a aqui gente agora lembra. também. Brincadeira, esses auxiliares que eu contrato não me ajudam. É o pecado original. Pecado original, tá? Então, o que é o pecado original? Você pensa, pecado original é o pecado de origem, né?
Então, quando Caim, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Não, esse é o primeiro pecado. Pecado original é a consequência do primeiro pecado. Então, que seria o pecado original? É essa tendência natural nossa de pecar. Nós somos pecadores e porque somos pecadores, nós cometemos pecados, tá bom? E existe o pecado que a gente chama, na teologia, que faz essa divisão, tá? Não tem nome para ela na Bíblia, a gente vê essas coisas acontecendo, vê a Bíblia falando, mostrando essas coisas, e a gente dá nome para elas. É que nem nome Trindade, né? Se você for na Bíblia, você não vai encontrar essa expressão lá. Mas Deus se revela como Deus em três pessoas. Um único Deus, três pessoas nessa divindade. Nesse único Deus. Como é que a gente faz? Não tem um nome para isso, então a gente dá um nome, tá? Então, o pecado original é essa tendência nossa de pecar, tá bom? É por causa dessa tendência nossa de pecar que o ser humano não consegue reconhecer Deus. Ele não consegue, tá? Naturalmente, não. É preciso que Deus intervenha nisso. E existe o pecado atual. O que é o pecado atual? É o nome técnico, tá? É o pecado que você comete, que eu cometo. Tá bom? Não é por causa do meu pecado atual que eu não consigo crer em Deus. É por causa do meu pecado original que eu não consigo crer em Deus. Tá? Vamos lá. Então, você tem a revelação natural. E existe a revelação especial. O que é a revelação especial? Revelação especial é aquela revelação que ela não é mediada. Nosso conhecimento pela natureza é mediado pela natureza. Mas quando o apóstolo Paulo recebe a inspiração do Espírito Santo, ele recebe uma, uma inspiração, ou uma revelação, melhor dizendo. Ele recebe uma revelação, a inspiração do Espírito Santo, para que ele receba a revelação que não é mediada por nada. Ele recebeu direto de Deus. Não foi mediado por nada. Nós não temos essa revelação, tá bom? O que nós temos é o relato da revelação especial. Então, por isso que eu pedi para você anotar. A gente fala, a Bíblia é a revelação especial. Na verdade, a Bíblia é o registro da revelação especial. Porque Deus falou especialmente, sem mediação nenhuma, com Moisés, com Abraão, tá? Com Adão, com o apóstolo Paulo, tá? Enfim, com Mateus, com Marcos, com João, com Judas. Com eles, Deus falou sem mediação nenhuma. O que nós temos é o registro dessa revelação. A gente chama de revelação especial, tá? Às vezes a gente subdivide essa revelação especial em duas. A revelação especial registrada, né, que tem na Bíblia toda, e o próprio Senhor Jesus. Ele é a revelação última de Deus. Mas o que nós conhecemos a respeito de Jesus é aquilo que foi registrado na Bíblia, tá bom? Deu para entender isso aí? Ficou confuso? Deu para entender. Deu? Tá Então, ali, esse beleza. microfone tá aberto. Não estou ouvindo não, mas vamos seguindo. Agora fechou. Vamos lá. Importante, a apologética cristã não começa na filosofia, mas na revelação de Deus. Seu objetivo é defender o senhorio absoluto de Deus sobre toda a realidade. Então, isso é a base da apologética pressuposicional. Mas vamos voltar aqui para o texto? Então, veja, olha só que interessante. A ira de Deus se revela, Deus revela, ele não esconde a ira dele, tá? Ele revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Essa palavra suprime, irmãos, no grego, ela é uma palavra que é utilizada, significa o seguinte: imagine que você já deve ter visto uma mola, pelo menos aqui, acho que todo mundo viu uma mola. Antigamente as bicicletas tinham, né? No selim, no banco tinha uma mola. Você já deve ter visto a mola. E a mola, quando você pressiona ela, ela faz o quê? Ela deforma, né? Ela encolhe e ela fica fazendo pressão. Ela quer voltar para o tamanho original dela, para a forma que ela tinha antes de você apertar ela. Você vai pressionando ela. Quando você solta, ela até, às vezes, dependendo da pressão que estava, ela até pula, né? A ideia que o texto quer dizer aqui por suprimir a verdade é que a verdade ela fica o tempo todo fazendo pressão na mente, no coração das pessoas. E elas fazem o quê? Elas suprimem, ela empurra, elas lutam contra a verdade. E essa luta é provocada pela injustiça, pelo pecado. Tá? Então, olha só como é que o texto ele é muito claro e bastante explicativo quando ele fala isso. Então, ele vai deixar claro o seguinte:
Você não é inocente, não. Você não é uma pessoa neutra que não sabia, enfim, que honestamente chegou a conclusões por falta de evidência. Não, você vê a evidência no mundo e você luta contra ela. A gente percebe isso, porque a gente percebe isso quando a gente analisa os povos ah, que, que não foram alcançados pelo Ocidente, vai, vamos pensar assim, pelo pensamento ocidental. E às vezes até a parte do oriental. Vamos pensar assim, em grupos primitivos, né? Mais primitivos no seu desenvolvimento tecnológico, no seu desenvolvimento social e tudo mais. Tem gente que nem gosta de usar essa expressão, tá? Os caras de humanas não gostam. Ah, que isso, tá falando que é primitivo? É, mas não falta palavras para a gente dizer, tá bom? Aí, diferente do nosso meio, da nossa forma de se comportar. Vamos pensar. Quando eles olham para o céu, quando eles olham para a lua, quando eles olham para a estrela, quando eles olham para o universo, o que que eles pensam? O que que passa na cabeça deles? Alguém fez isso. Porque esse é o pensamento natural. Entende? É lógico que, por causa do pecado, eles vão dizer que o sol é um deus, que a lua é uma divindade, entende? Eles vão confundir essas coisas, porque o pecado está ali, eles não conseguem chegar à conclusão correta. Mas, naturalmente, eles chegam a essa conclusão. É a conclusão natural. Para que esse pessoal ocidental, né, esse ocidentalizado, esse pessoal que se diz não intelectualmente superior, se diz, porque eles são bem, bem, bem fraquinhos. Ah, quando eles tentam negar a Deus, na verdade, eles estão usando, eles estão exercitando pressão, tá? Eles estão elaborando em cima daquilo para poder criar uma maneira de sufocar aquela verdade, que existe um Criador. Então, não é o pensamento natural, não é a concepção, a compreensão, melhor dizendo, compreensão natural. É uma compreensão elaborada. O cara precisa se esforçar para chegar a essa conclusão. Isso já nos mostra, eu não quero saber, eu não estou querendo dizer que esse nosso desenvolvimento é um desenvolvimento ruim. Eu gosto muito do tipo de vida que eu tenho. Eu gosto muito da internet, eu gosto muito de computador, eu gosto dos avanços da medicina, que foram Deus que proporcionou, tá? Eu gosto de tudo isso, é lógico, nós vivemos numa época muito melhor, tá bom? Do que se vivia 100, 200, 300, 1000 anos atrás, entende? Claro, eu estou querendo dizer que essa tomada de atitude prévia, tá? Contra o conhecimento de Deus, dizer que Deus não existe, ela é uma compreensão que exige que esse ser humano ele se esforce, porque não é o pensamento natural. O pensamento natural é chegar à conclusão que há uma divindade. Tá bom? Vamos seguir. O que o Romanos ensina? Romanos 1 ensina. É claro, não Romanos 1 inteiro, né? Mas essa parte que nós pegamos. Ele descreve a revelação de Deus ao homem. Olha só. A ira de Deus se revela do céu. Depois nós vamos. Olha só o que o texto diz. Verso 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Então veja, irmãos. Talvez você pense assim, não, não, o ateu, ele não crê em Deus. Gente, aí nós temos um. Ele não é que ele sufoca isso, ele não crê de verdade. É uma crença legítima. Não é uma crença legítima, tá? Tanto é, a gente até brinca, o cara é ateu até o avião cair. Começar a cair. Porque aí o que que eles fazem? Ô Deus, eu não acredito no Senhor, mas se o Senhor estiver aí me livrar, eu vou crer no Senhor. Entende? Então, começa a rezar para todos os deuses, né? Que se algum, vai que tem algum lá que ouve. Eu tenho uns colegas do serviço que eles às vezes chegam para mim e falam assim: Diogo, você pede oração lá na sua igreja, porque eu estou com um problema assim, assim, assim. Eu falo, pode deixar, eu vou orar por você. Ela acabou de falar comigo, ela vira para o lado, para outra, que é um bandista, e fala assim: menina, você apresenta o meu nome lá no terreiro, porque eu estou com os problemas assim, assim. Ou seja, ela está tirando para todo lado. O que responder está excelente para ela. Esse é o ser humano, entende? Ah, o ateu não é diferente. Enquanto a coisa está boa, ele está tranquilo. Quando a coisa aperta, aí as crenças primitivas dele afloram. E em tempo todo ele fica lutando, lutando, lutando contra isso. Tá? Por quê?
Que, na verdade, irmãos, o ser humano, ele gosta do pecado. Ele ama pecar. O ser humano, você também gosta, eu também gosto, tá bom? Porque o pecado, ele nos satisfaz. Ele é o instantâneo. É a satisfação instantânea. Satisfaz naquele momento. Não gera satisfação verdadeira. Mas naquele momento, ele é a dose que a gente estava querendo. Tá? Ele nos dá aquilo que a gente quer naquele momento. E a gente quer pecar mesmo. Tá satisfazendo nossa carne. Bom, quando a gente cai em si, a gente lamenta o pecado. Lamenta. Nós que somos cristãos, né? Se você não é um bom cristão, aí você vai falar assim: ah, eu pequei, mas Deus entende, né? Deus entende. Imagina. Eu estava ouvindo um pastor que foi meu professor na época do seminário. Ele falou que uma vez ele é pastor de uma igreja lá em São Paulo. E aí ele estava indo com um rapaz da igreja para comprar umas coisas, acho que estava tendo acampamento, não lembro direito, ele ia comprar umas coisas no supermercado, e aí ele falou que passou uma moça muito indecente, uma roupa muito... A moça eu não sei se era indecente, né? Mas a roupa era indecente. Muito indecente, e o rapaz que estava com ele pegou e começou a olhar para a moça, assim, foi seguindo a moça. Aí o pastor falou, irmão, o que você está fazendo? Aí o cara, olha o nível de malignidade desse indivíduo. Ele falou, pastor, eu estou admirando a criação de Deus. Olha que cara indecente. Assim, eu ri, mas não da piada, mas da ousadia do cara falar um negócio desse. Imagina, eu coraria de vergonha, eu não faria isso. Mas se eu tivesse feito e fosse, e alguém falasse, que isso, pastor, o que você está fazendo? Eu ia morrer de vergonha. Morrer, eu ia confessar o pecado, confessar para ele, enfim, tentar mudar essa visão de mim para sempre. Então, o ser humano, ele gosta dos seus pecados. Só que existe um problema. Dentro dele, ele sabe que aquilo é pecado. Ele sabe que aquilo é errado, que ele não deve fazer. Então, o que que ele faz? Como ele quer continuar fazendo, ele precisa acabar com essa, essa consciência dele que diz que aquilo é pecado. Então, ele fica fazendo o quê? Ele fica tentando se convencer que não é pecado, que não existe Deus. Se não existe Deus, não existe pecado. Então, se não existe Deus, não existe pecado, eu posso fazer o que eu quiser. O importante é viver, comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Vamos viver loucamente. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Entende? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar eliminar a mensagem de Deus. Só que tem um problema. Nós existimos. E nós somos um lembrete o tempo todo de que Deus existe, existe um Deus santo que um dia vai julgar o pecador, vai mandar alguns para o inferno, muitos para o inferno, porque nós somos os pecadores que serão salvos, né? Mas ele vai enviar esses ímpios, todos eles, todos esses ímpios que não são, que não foram salvos, serão todos lançados para o inferno. E ele sabe que ele não é. Então ele não quer mudar a situação dele, ele quer mudar o mundo, ele não quer mudar ele quer mudar a forma de compreensão. Por isso que ele sufoca a verdade pela injustiça, tá? O que de Deus se pode conhecer é manifesto, é lógico. O que de Deus se pode conhecer é que ele é um Deus santo, que ele é um Deus sábio, que ele é um Deus todo-poderoso, que há uma mente inteligente por trás da criação, que as coisas não são fruto do acaso, nada é fruto do acaso. Eu lembro quando eu era criança, eu era até chatinho, não sei como minha mãe tinha paciência. Às vezes ela perdia um pouco, mas também eu era chato. Eu passava assim, andando com a minha mãe e falava, mãe, quem fez a lua? Aí minha mãe dizia, foi Deus. Ah, quem fez a árvore? Minha mãe, Deus. E quem fez o carro? Aí minha mãe falava assim, foi Deus que deu inteligência para o homem fazer. Então, quando a gente olha para as coisas criadas, a gente não pensa assim, nossa, será que surgiu do acaso? Nossa, que coisa impressionante. Surgiu do nada. Não, quando a gente olha, criança já mostra simplicidade, porque é o que nós. O nível de impiedade que sufoca a verdade ainda não é tão grande. Mas a gente olha e pensa, alguém criou isso, isso não foi do nada. Né? O celular, você não olha e fala, nossa, surgiu hoje aqui? Apareceu hoje aqui? Não, você vai pensar o quê? Alguém fez isso aqui. Você vai olhar a marca e falar, foi a Motorola, foi o Poco, sei lá, o Xiaomi, você vai olhar a marca, vou fazer até propaganda dos caras, aí vai ficar na internet esse negócio, eu quero ver se eu ganho algum dinheiro aí disso aí. Você vai olhar e vai falar assim, e ele comprou numa loja, ou alguém deu para ele, lógico, porque isso é o natural, tá? Que Deus pode conhecer foi manifesto, porque Deus o manifestou. Aí continua o 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade,
Ou seja, você não consegue ver o poder de Deus. Não é que nem em desenho, né? A gente não vê a aura. Esse negócio de aura tá na moda, né? Para os jovens aí. Você não vê raios saindo você não enxerga, você não vê nem Deus, porque Deus é um ser espiritual, né? Então, os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, você não vê essas coisas invisíveis. O que você vê é na criação. Olha só. Claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Então você pode falar assim: ah, mas Deus é invisível, ele nunca vi Deus. É normalmente que as pessoas falam, né? Se ele aparecesse para mim, não precisa ele aparecer, porque as coisas visíveis, os atributos invisíveis de Deus são revelados pelo aquilo que ele criou, pelas coisas visíveis. E pensa assim, ó, irmãos, um dia Deus veio aqui nessa terra, pisou aqui por 33 anos, andou com as pessoas, e eles creram nele? Não creram. Eu já vi gente falando, não, mas se Jesus viesse agora, ele já veio há 2.000 anos atrás, e as pessoas fizeram a mesma coisa que nós faríamos se Jesus viesse hoje. Sabe o que nós faríamos? Nós mataríamos ele. Entende? É isso que eu e você faria. Não se iluda, não. Se não fosse Cristo na nossa vida, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, nós seríamos tão ruins quanto eles. Quanto aqueles que crucificaram Jesus há 2.000 anos atrás. Então, aí o que o texto diz, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez, por isso, porque é percebido, os seres humanos são indesculpáveis. Porque o conhecimento de Deus, porque tendo esse conhecimento de Deus, olhando para a criação e vendo tudo isso, eles não glorificaram a Deus, nem foram gratos, bando de ingrato, que nem a gente. Por isso que a gente tem que ler o capítulo 2:1, né? Por isso você é indesculpável quando julga os outros. Seja você quem for, judeu ou gentil, tá? É disso que está falando ali, tá bom? Nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. O coração insensato deles se tornou mais sombrio ainda, mais cheio de pecados ainda, mais obscurecido. Dizendo-se sábios. Gente, quando a gente lê esse texto aqui, não parece que nós estamos falando aí do pessoal que vive hoje no mundo? Dizendo-se sábios, tornar-se loucos. Olha quando termina aqui o final aqui do capítulo 1, né? Olha só, são cheios de verso 29, na metade para frente, ó. Não, o 29 em diante. Cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. Tem gente que fala, nossa, o mundo tá terrível, parece que não era assim antes. Eu falo, gente, sempre foi assim. É que tinha menos pessoas no mundo e a informação não chegava. Quanto mais gente tem no mundo, mais maldade. E quanto mais meios de comunicação nós temos, mais nós sabemos da maldade. Então, essa é a diferença. Antigamente já tinha muita maldade, só que era pouca gente. Então, quando aumenta a gente, aumenta a maldade. Tá? Difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolente, arrogante, orgulhoso, inventores de males. Quando não basta os males que tem, você inventa mais. Tá? Desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Aí o verso 32, né? Embora conheçam a sentença de Deus, porque está no nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Existe um negócio, o João Calvino, ele deu um nome para isso, tá? Existe um negócio chamado, é um teólogo, suíço, perdão, francês, mas que viveu boa parte da vida na Suíça. Ele, nos seus escritos, ele deu um nome para isso. Nós temos um negócio chamado Imago Dei, tá? Ou semi-religiones, a imagem de Deus. Nós temos a imagem de Deus. Todo ser humano tem. Essa imagem está turva, está quebrada, mas continua tendo. Nós temos o semi-religiões, é a semente da religiones, da religião, né? A semente, o semi-divinitatus, a semente da divindade dentro de nós. Nós somos criados por Deus. Nós sabemos que nós temos um Criador. Tá? Então, nosso ser sabe que existe um Criador e nós estamos em rebelião contra ele. Entende? Então, todo ser humano, ele, no fundo, ele sabe que tem um Deus, mas ele não quer submeter esse Deus. Nós nos submetemos, irmãos, porque um dia Deus nos transformou. O Espírito Santo, através de Cristo, ou Cristo, através do Espírito Santo, nos transformou. Porque Cristo, ele objetivamente pagou a nossa redenção. O Espírito Santo, subjetivamente,
aplicou a obra da redenção na nossa vida. Por isso que nós somos transformados. E nós hoje queremos Deus. E a gente quer Deus, mas assim, seja honesto, nem sempre você quer, nem sempre você prioriza Deus. A gente ama Deus e tudo mais, mas a gente não ama Deus como a gente deveria. Como que a gente sabe disso? Porque a gente peca. A gente peca porque a gente ama a gente é mais que Deus. Por mais que a gente diga que não é, várias vezes, muitas e muitas vezes vão acontecer de você pecar. Porque você preferiu agradar você mesmo do que agradar a Deus. Depois você se arrepende, mas isso é a ação do Espírito Santo. Entende? Mas vamos lá. Então, e aí, por causa disso, Deus vai entregá-los às suas. Ah, o texto vai dizer aqui, né? Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes a ser humano. E aí, ou seja, criaram deuses para si. Eles não quiseram adorar o Deus verdadeiro, eles preferiram criar deuses que eles pudessem controlar. Porque todas as religiões do mundo, irmãos, elas, tirando o cristianismo, né? Todas, com exceção do cristianismo. Quase todas, né? Porque a exceção é o cristianismo. Pelo menos o cristianismo correto, né? Nem todo o cristianismo é correto. Elas existem para tentar domar a divindade. Fazer a divindade fazer o que você quer. Torná-la propícia a você. O cristianismo é a religião que mostra que você não pode domar a divindade. É a divindade que nos comanda. A gente não tem como fazer Deus mais favorável para a gente. Se eu ficar uns dias sem pecar, Deus vai olhar para mim e falar assim: Ah, parabéns, João, vou te dar um presente. Não, não é assim que funciona. Ou você acha que você é melhor que Paulo? Mas a gente vive muito melhor que Paulo. Tá? Assim, no que diz respeito à qualidade de vida, à segurança e tudo mais, por mais difícil que seja a sua vida. Paulo, eu acredito que ele foi muito melhor do que eu. Deus amou ele muito mais. Se fosse para pensar assim, né? Se for por mérito. Mas não, ele foi, inclusive Deus esmagou ele, né? Paulo sofreu demais. Por quê? Porque o amor de Deus, deixa eu corrigir já isso aqui, né? Deus não ama mais Paulo do que ama a mim, porque o amor de Deus é um amor pleno por todos nós, por aqueles a quem Deus amou e entregou seu filho por nós. Então, não é por causa do que nós fazemos, mas é por causa daquilo que ele fez, tá? Então nós somos amados iguais. Se eu fizer coisas boas hoje, Deus não vai me amar mais hoje, e amanhã se eu fizer menos coisas boas, Deus vai me amar menos. Ele ama sempre igual, porque ele é Deus. Porque ele é assim. A gente não consegue ser assim, né? E até para amar é difícil. Amar é uma coisa complicada. A condição espiritual do pecador está perdido, suprime a verdade pela injustiça, tá? A sua incredulidade está no pecado, no seu íntimo, por causa, né? A sua rebelião existe por causa do pecado, por causa daquilo que está no íntimo do ser humano, que é aquilo que nós chamamos de pecado original. E quais são as consequências morais do pecado? Aí é aquilo que nós vimos, né? Os homens estão cheios de injustiça, perversidade, avareza e tudo mais. E uma das coisas que Deus faz é abandonar os homens ao seu dar aquilo que eles querem. Pior coisa que pode acontecer para nós, irmãos, muitas das vezes, na maioria gigantesca das vezes, quase todas as vezes, 99% das vezes, pior coisa que poderia acontecer conosco seria se Deus desse aquilo que nós queremos. Não é exagero, pode ter certeza. É, Deus dá aquilo que ele quer, porque nós não sabemos pedir. Nós pedimos errado, nós às vezes queremos coisas que não são boas. De vez em quando a gente, porque Deus, a palavra de Deus está em nós estamos em Cristo, a gente pede coisas boas, coisas que Deus quer que a gente peça. Aí ele faz, porque é aquilo que ele faria de qualquer jeito, aquilo que ele gosta. Quando a gente pede para gastar em nossos deleites, mesmo quando você pensa assim, mas isso não era para gastar no meu deleite. Deus conhece você, não é para enganar Deus, não. Ele não nos dá, tá? Princípio-chave, a apologética bíblica nasce da interpretação de Romanos 1. Essa apologética pressuposicional, ela nasce dessa interpretação de Romanos 1. Tá bom? Vamos seguindo. Paulo afirma que Deus se revelou claramente na criação. Tá? O homem conhece essa revelação, ele olha para o universo, ele vê. A revelação é objetiva, é contínua. Tá? E o ser humano é indesculpável. Tá bom? O teólogo que elaborou muito bem essa apologética pressuposicional foi um teólogo chamado Van Til, tá? O Van Til,
ele, ele vai desenvolver essa apologética pressuposicional e depois, lógico, existe um outro teólogo, o Gordon Clark, que também trabalha com essa percepção pressuposicionalista da apologética, ou seja, o que isso quer dizer, né? Todo ser humano pressupõe Deus, entende? Então, assim, pressuposicionalista, porque a nossa posição não é depois, ela é antes. O ser humano, ele luta contra Deus, mas ele crê em Deus. Ele sabe que Deus existe. Tá? Ele não conhece Deus como nós conhecemos, ele não conhece Deus através da Bíblia. Às vezes ele até lê a Bíblia, né? Mas ele não recebeu a iluminação. Vocês sabem a diferença, né? Revelação é como Deus ele faz se conhecer. Se Deus não se revelasse, irmãos, nós não conheceríamos Deus. Porque não Deus, ele é um ser totalmente outro, diferente de nós, ele vive em luz inacessível, ele está muito distante de nós, ele não é um ser nem compreensível para a gente. Porque ele é diferente de nós. Ele é ímpar, não tem com quem a gente comparar, tá? E Deus por Deus, entenda, estou falando da Trindade, tá bom? Agora, tem hora que eu vou falar Deus e falar do Filho Jesus, aí você já sabe que eu estou falando do Pai e do Filho, tá? Mas assim, eu estou falando Deus da Trindade. A Trindade é incompreensível para nós. O Deus Trino, ele é muito além de nós. A gente só sabe de Deus, e muita coisa de Deus, assim, no sentido de saber o nome dele, saber do plano dele redentivo, é porque ele se fez conhecer. Então, ele se fez conhecer na natureza e aí a gente sabe que ele existe. E ele se fez conhecer na sua palavra, a gente sabe quem ele é. Então, que de Deus pode conhecer, que ele é todo-poderoso, aquilo que dá para conhecer de Deus está revelado na natureza. Para nós foi revelado mais claramente. Deus se revelou na natureza e nas escrituras, tá? Quando Deus se revela, ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa fazer inspiração, ou seja, o Espírito Santo age na mente do escritor bíblico para que ele escrevesse coisas de maneira inerrante. Porque, veja, Paulo não é inerrante. Quando ele escreve as escrituras, ele está escrevendo de maneira inerrante, mas Paulo é um homem comum. Pedro não é inerrante, Pedro peca. Tá? Paulo fala disso, inclusive, lá em Gálatas. Mas quando Pedro está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo na vida, na mente do Pedro, para que ele escreva sem erros. Isso nós chamamos de processo de inspiração. Então, como é que a revelação acontece? Ela acontece de forma na inspiração, quando o Espírito Santo age na mente dos escritores. Bom, mas a gente não conhece os escritores, né? E agora? Aí o Espírito Santo vai fazer uma outra coisa, ele vai agir na nossa mente. E isso a gente chama de processo de iluminação. Inspiração é a ação do Espírito Santo na mente daqueles que escreveram. A iluminação é a ação do Espírito Santo na mente daqueles que estão lendo, para que eles entendam a palavra. Por isso que muita gente lê a Bíblia e continua descrente. E nós, às vezes, mal lemos a Bíblia e somos iluminados, tá? É o Espírito Santo que faz isso, tá bom? Deus se revelou claramente na criação e o homem conhece essa revelação. A revelação é objetiva e contínua. Veja, não é subjetiva. Eu olho para o céu, mas eu não tenho certeza se. Não está muito claro para mim quando eu olho para o universo se tem um Criador. Pelo amor de Deus. A revelação é objetiva. Tá? Você olha para a constante do universo. Tá? Você olha para o ajuste fino do universo. Isso só pode ter uma mente pensante por trás disso. Quem é essa mente é outra história. O cara não consegue chegar nisso. Mas ele consegue perceber que existe um Deus. Tá? E aí, se ele consegue perceber que existe um Deus, ele vai buscar quem é esse Deus. Mas ele não busca, ou ele busca em lugares errados. Por quê? Mas ele não faz isso de forma inocente, ele faz isso porque ele quer. Porque ele quer controlar a divindade. Tá? O C.S. Lewis, que é um teólogo falecido já, né? Claro, inglês do século XX, ele escreveu vários livros, né, de teologia, e ele escreveu o Crônicas de Nárnia, que é uma alegoria do Evangelho para crianças. E no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e você vai ver isso no longo das sete crônicas, por várias vezes você vai ver dizendo assim, ó, o Aslan ali é um tipo de Jesus, né? Se você não sabia, é. O Aslan é um tipo de Jesus. O Aslan, ele é um leão selvagem, ele não pode ser domado. O que o C.S. Lewis está querendo dizer com isso?
O verdadeiro rei, o verdadeiro Deus, não é um Deus que você consegue domar e fazer e obrigá-lo a fazer as coisas para você. Você não consegue obrigar Deus a fazer nada. Ele faz aquilo que ele quer, tá? Ele é livre, ele não é domesticado, tá bom? É isso que o Lewis quis dizer, tá? Uma coisa importante, né, o Van Til diz, né, não existem fatos neutros. Todo o universo aponta continuamente para o seu Criador, ou seja, a revelação é objetiva e ela é contínua, porque o universo continua aí. Desde a da criação, como diz lá o texto de Romanos, desde a criação. Estão aí, ó. Estão aí para todo mundo ver. Por isso que o texto de Romanos 18 em diante, ele é muito útil para nós, porque ele vai dizer exatamente isso. Desde a criação está aí, está escancarado. Só não crê que não quer, tá? Por causa disso, porque o ser humano ele olha para tudo isso, ele percebe que existe um criador, e ele não busca, ele foge, ele vai adorar outras coisas, ele está detendo a verdade pela injustiça, que ele é indesculpável. Bom, o, o, alguém já disse uma vez, né? Eu não lembro quem, eu anotei aqui a frase. O incrédulo, ele não está sentado em uma sala escura esperando que alguém acenda a luz, tá? Então, essa analogia é muito boa, tá? Eu não sei quem é o autor dela. Ela está, na verdade, o incrédulo é alguém que está diante da luz, mas prefere fechar os olhos. Então, ele não é um cara que está no escuro, esperando que alguém acenda a luz. Então, assim, eu estou perdido, não estou enxergando nada, mas é porque eu estou no escuro, não tem revelação suficiente, não tem informação suficiente. Não é isso. A verdade é que ele está diante de toda essa revelação, está diante da luz, mas ele prefere fechar os olhos e não enxergar. Tá? E ele nunca vai admitir isso. Mas é. Bom, a incredulidade é a supressão da verdade. Tá? O problema do incrédulo não é a falta de evidência, é a rejeição deliberada da verdade. Ele deliberado, ele age, é positivo isso, tá? Positivo, quando a gente fala em teologia positivo e negativo, é, não significa ruim e mal, tá? Mal e ruim. Positivo bom, mal e ruim é complicado, né? Bom e ruim. O positivo seria o bom e o negativo seria o ruim. Não. Uh, Positivo e negativo significa positivo é ativamente, tá? E negativo ele é passivo. O ser humano ele não é passivo na sua incredulidade, ele ativamente é incrédulo. Tá? Então ele deseja isso, ele prefere isso, ele quer isso, tá certo? A supressão produz obscurecimento da mente, idolatria, autonomia humana e falsas cosmovisões. O conceito de cosmovisão é a visão de mundo, tá? Existem várias cosmovisões, tá bom? Eu, eu estudo um pouco de cosmovisão, não sou especialista nisso, assim, eu sei qual é a cosmovisão que eu tenho, eu sou um reformado, e eu procuro viver e dirigir a minha vida, tomar decisões baseadas nessa cosmovisão. Mas, recentemente, um professor meu propôs, um dos meus professores, me propôs um teste de cosmovisão. E quando eu fiz o teste, tinha que ser sincero, né? Porque tinha hora que eu lia as alternativas e falava assim, eu deveria responder essa, mas eu sei que no dia a dia eu teria feito isso. E aí, não é nada pecaminoso, tá? Em si, né? Claro, assim, deliberadamente pecaminoso. Mas aí eu percebi, quando saiu o resultado, que eu, às vezes, ainda não estou plenamente alinhado com essa cosmovisão. Ah, o pecado gera essas cosmovisões. É que você tem um limite ali dentro da normalidade do que se diz respeito ao ser cristão, né? O problema é quando essas cosmovisões elas vão muito longe. E esse é o problema da cosmovisão. Uma coisa importante que vocês vão notar aqui é o seguinte: olha, a rejeição deliberada da verdade é rejeição deliberada da verdade. Essa rejeição deliberada, ou seja, positiva, ativa da verdade, ela produz o quê? O escurecimento da mente e idolatria. Uma coisa importante que nós temos que entender, irmãos. Só existe dois tipos, no final de todas as contas, só existe dois tipos de visões de mundo. A visão de mundo cristã e a visão de mundo pagã. O cara que é ateu, ele é um pagão, ele é idólatra, ele tem um ídolo. Quem é o ídolo dele? Ele mesmo, tá? Ele mesmo. Ele vai dizer que é o universo, mas no final das contas ele quer somente satisfazer o seu Deus.
Todo mundo tem um Deus. Todo mundo tem um Deus. O cara mais ateu do mundo, ele tem um Deus. Ele não vai dizer, ele não vai acender vela para ele, não vai fazer isso. Mas ele vai fazer sacrifícios. Não vai matar um boi, não vai fazer nada disso, tá? Ele vai pecar, ele vai, enfim, se entregar, ele vai usar entorpecentes, ele vai fazer sacrifícios, tá? Todo ser humano é ou um adorador de Deus ou um idólatra. Não tem meio termo. O ateu, o que que ele é? É idólatra. Ele tem o seu próprio Deus, tá? Que ele alimenta, que ele derrama sangue, alguém vai pagar por isso, tá? Sangue vai ser derramado por causa disso. Às vezes não ele, né? Mas a ideologia dele leva a derramamento de sangue, muitas das vezes, tá? Se você defende, por exemplo, que não existe Deus, você perde as noções de moralidade. E se essa defesa é expandida, o que se torna o moral? Se torna aquilo que a sociedade determina. Porque a nossa fonte, nós já vimos isso em outras aulas, a nossa fonte de moralidade é Deus. Ele é o moral absoluto. Se a gente não tem Deus como moral absoluto, quem passa a ser a fonte da moralidade? É você. Então, se eu acho que a coisa é certa, é certa. Se eu acho que, olha, eu acho que aquele cara está me incomodando, eu vou eliminá-lo. Entende? Ah, mas isso não é certo. Não é certo para você, para mim é. Tá? Então, quando você se torna a sua própria fonte de moralidade, você está adorando um Deus. Tá? E aí os absolutos morais vão enfim, para longe. Né? Toda cosmovisão não cristã substitui o Criador por algo criado. Então, esse é o ponto. Tá? Toda visão de mundo não cristã substitui o Criador por algo criado. É eu, é você, é a árvore, é a natureza, é o sol, é a lua, enfim, as estrelas, é uma estátua, ou seja, toda cosmovisão não cristã, ela é idólatra. Ela tira do Criador e coloca na criatura, tá? Na criação. Seguindo, não existe neutralidade, já vimos isso, né? Segundo as Escrituras, existe uma oposição entre luz e trevas. Não tem, não tem sei lá, o entre luz e trevas. Não tem, tá? Ou está na luz ou está nas trevas. Sabedoria de Deus ou sabedoria do mundo. Ou você tem uma mente espiritual ou você tem uma mente carnal, tá? Aplicação apologética aqui. Não há terreno neutro. Todo ser humano interpreta a realidade a partir de pressupostos. Até para fazer ciência, irmãos. Foi isso que por isso que os cristãos desenvolveram a ciência. Tá? A ciência começou a existir porque os cristãos estavam trabalhando com isso. Eles entendiam que no universo há constâncias. Por isso que é possível fazer ciência, por isso é possível fazer biologia, por isso é possível fazer física, por isso é possível fazer química. Existem constâncias no universo. As coisas funcionam de certa maneira, tá? Então, para você acreditar nisso, a coisa não pode ser obra do acaso. A coisa tem que ser sido pensada. E lógico, eles não estão pensando, não, alguém criou. Não, eles sabem que existe, eles percebem. Na verdade, as muitas ciências da natureza, elas não criam coisas, elas descobrem coisas. Porque a coisa já está lá. Ela percebe quando ela junta isso aqui, que já está lá, que Deus criou. Isso aqui que Deus criou, quando junta duas coisas, forma uma outra coisa, às vezes explode. Né? Coisas assim acontecem. Por quê? Porque Deus criou constâncias. Deus criou um mundo onde existem reações, sempre vai acontecer isso. Para que isso aqui, quando junte que isso aqui não exploda, né, dependendo do que for isso aqui, né, você precisa de uma outra coisa para neutralizar. Então, isso tudo só é possível por quê? Porque existe uma compreensão, existe um pressuposto, pressupõe-se que existe uma constância, que é possível conhecer as coisas, tá? Vamos seguindo. Aqui. Deixa eu ver se eu falei todos aqueles